João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Quando Jesus ele ressuscitou, não é esse texto que eu vou ler, tá? Quando ele ressuscitou, ele entrou dentro da casa onde os discípulos estavam trancados, tristes, chorando e com medo. Jesus liberou uma palavra dizendo no meio dos discípulos que estavam atemorizados, dizendo: paz seja convosco. Quantos recebem essa paz? Dê um aceno com as suas mãos assim. Queridos, é uma alegria poder estar aqui mais um ano, cooperando com esse trabalho tão abençoado e abençoador de vidas, de pregadores, de pastores. Nós temos uma aliança com a instituição, com os Gideões, com o pastor Gilmar, com toda a diretoria dos Gideões. E eu quero cumprimentar aqui, nessa oportunidade, o pastor Gilmar, a pastor Inês pelo carinho de sempre, pastor Giovanni, pastor Adriano, todos que fazem parte da diretoria. Está me acompanhando a minha digníssima esposa, pastora Kelly. Somos pastores na cidade de Tabapuã. Também esse ano, 2019, o Benjamin estava no ventre da minha esposa, com 3 meses. Hoje o Benjamin está com 3 anos e 6 meses. É o meu profeta e já está com a tochinha dos Gideões no peito. Vai ser um grande, e é ofertante dos Gideões também, viu? Pastora Kelly, vem aqui dar um abraço na pastora Inês, viu? Traz o Benjamin para ela abençoar também. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, livro dos Juízes, Antigo Testamento, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo de número 2. Procure na sua Bíblia, Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler 2 textos, tá bom? Paralelo a esse, nós vamos ler depois também Juízes, capítulo de número 6, verso 1. Aproveitando que você está abrindo e folheando a sua Bíblia, diga para alguém do seu lado assim: se você não der glória a Deus, não, melhor isso, fala, você está no culto. Fale para ele, você está no culto. Fale, isso aqui não é reunião motivacional. Fale, isso aqui é culto de adoração. Então diga para ele, se você não der glória, você vai pagar a janta após o culto. Aleluia. Glória a Deus. Eu só sou o precursor aqui nessa tarde. Eu só vim preparar o caminho, porque está para chegar um aí. Vocês entenderam a palavra? Juízes capítulo 2, versículo 1, está escrito: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e declarou: eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais, e ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto de acordo com os habitantes desta terra. Antes, destruirei os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz, porque fizestes isso. Por isso vos asseguro: não expulsarei este povo de diante de vós. Serão vossos opressores. Serão vossos opressores. Serão vossos opressores. Não expulsarei este povo diante de vós. Serão vossos opressores. Guarde isso. E os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Amém? Procure aí o versículo, capítulo de número 6, verso 1. Acabando a leitura, você pode se assentar. Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou na mão dos midianitas, e tornou cada vez mais sobre os israelitas. E por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas
nas cavernas e nas fortificações. Somente até aqui. Você deixa a sua Bíblia aberta e você pode se assentar dando glória a Deus. Só o povo que veio fazer ou dar culto, oferecer adoração ao Senhor, não fique com a sua boca fechada. Eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade. Quero aqui louvar a Deus pela vida da nossa igreja lá em Tabapuã. Um abraço a todos eles. Eu tenho muitos amigos, recebi muitas mensagens, ligações de pessoas tão queridas por esse Brasil, irmãos de Minas, do Rio de Janeiro, entre outros lugares. Seria impossível citá-los aqui, mas eu quero aqui fazer uma publicação, cumprimentar publicamente pastor Luiz Tavares, a missionária Sandra, que são meu pastor, né? Pastor Luiz tem sido um amigo, um braço. Eu sempre honro ele aqui porque, pastor Inês, esse homem, ele é um abençoador do reino de Deus, né? E eu quero, através também do pastor Luiz, cumprimentando ele, a missionária Sandra, todos os outros pregadores que aqui estão, pastor Lorinaldo, todos que já pregaram, está aqui o Darlão, Bruno Garbim, lá da minha região de Catanduva, entre outros, pastor Rodrigo Maurício, que vai pregar. Também quero cumprimentar o pastor Daniel Wagner, que me mandou uma mensagem agora, dizendo que está assistindo. Meu mano, meu amigo, um beijo no seu coração, e a todos os demais. Pastor Fábio Santos estava aqui, não sei se ele está ainda, também quero louvar a Deus pela vida dele. Queridos, cumprimentando aqui o pastor Pedro, do Acre, fica aí de pé, pastor Pedro, e a missionária Ivonete também, por favor, fique de pé. Nós tivemos lá com a equipe dos Gideões, final deste ano, fizemos o Natal missionário lá, com uma equipe de pastores, pastor Luiz também estava, né, pastor Pedro? Cumprimentando os dois missionários do Acre, né? Eu também quero aqui externar louvar a Deus aí pela vida de todos os missionários, desses guerreiros, porque Gideões não é só o congresso, é o ano inteiro. Esses lutadores, trabalhadores da seara estão no campo. A Ivonete sempre muito debilitada, mas uma guerreira incansável no campo, né? Espero que Deus nos dirija para que mais vezes possamos estar juntos. Pastor Luciano Caetano também, não poderia deixar de saudá-lo, dizer ao Senhor que eu aprendi sobre obra missionária com o Senhor, com o pastor Wesley, e eu sempre vou ser grato, viu? Nunca vou esquecer da sua garra de ver como o Senhor luta lá no campo missionário no sertão da Paraíba. Minha gratidão, viu, pastor Luciano? O senhor é uma benção. Queridos, quantos aí estão ansiosos por ouvir a palavra, diga amém. Olha só que interessante, nós lemos um texto na Bíblia, na verdade lemos dois textos, e eles são bastante interessantes. O livro de Juízes, ele é um livro bastante empolgante. E por quê, pastor? Porque ele dá um cálculo de anos aqui, de aproximadamente, nos seus 21 capítulos, de aproximadamente aí 300 a 350 anos, em todo o livro de Juízes. Você percebeu que no capítulo 2, Deus ele dá uma ordem ao povo, dizendo a respeito da terra que o povo iria possuir, da terra que o povo ia tomar posse. Só que Deus estabeleceria eles na terra, mas deu uma condição. E a condição qual era, pastor? Quando vocês estiverem lá, eu não quero que vocês façam aliança com aquele povo. Eu não quero que vocês pactuem nada com aquele povo. E tem mais, também não vão após aos deuses daquele povo. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 2 de Juízes, que é o capítulo chave de todo o livro dos Juízes, você vai perceber que Deus tinha estabelecido isso. Porém, Israel, depois que Moisés morre, ou Josué morre, depois que todos os anciãos que eram fazia parte da época de Josué, quando eles já não existiam mais, e que é uma outra geração que se levanta, a Bíblia diz que esse povo começou então a viver um período de dubiedade. Na verdade era um período de oscilação. A palavra mais correta para esse período
era um período de apostasia. A palavra apostasia aqui, ela tem no sentido, o significado de abandono. Abandonaram a Deus, abandonaram os seus mandamentos, abandonaram o culto ao Senhor, abandonaram o altar do Deus de Israel e foram após outros deuses. Quando você lê, por exemplo, o período de Juízes, quando Débora foi levantada por Deus com Baraque, você vai perceber que Deus deu vitória a Débora, junto com Baraque. Juízes capítulo 5, versículo de número 39, se eu não me engano, diz que Israel, depois da vitória, descansa 40 anos. 40 anos de paz, 40 anos sem ter inimigo para enfrentar, 40 anos, tudo que Israel planta, desfruta daquilo que plantou, ou seja, colhe aquilo que plantou. Mas você vai perceber que nesse tempo de 40 anos, em que está tudo ok para Israel, a Bíblia é clara em dizer que nesse tempo de paz, Israel se esqueceu de Deus. Israel começou novamente a apostatar-se da fé, indo a outros deuses. E é nesse contexto que você vai ver a Bíblia dizendo, lá no capítulo 2, que por causa da desobediência da nação, Deus entregava Israel na mão dos seus inimigos, que a Bíblia dá nome de opressores. O propósito aqui dos inimigos oprimir a nação, é porque a nação de Israel só se voltava para Deus quando estava em aperto. A nação de Israel só voltava para Deus quando eles estavam sendo assolados pelos adversários ou pelas nações que estavam à sua volta. Por exemplo, você vai perceber em Juízes capítulo de número 6, o versículo 1 diz: Israel pecou novamente contra o Senhor. E percebe que o texto diz: o Senhor entregou Israel na mão dos seus adversários. Em Juízes capítulo 6, as nações que vai oprimir Israel são algumas. Pelo menos a Bíblia destaca 3 povos. Pastor Lorinaldo Miranda, a Bíblia diz que eram os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Olha o que o texto bíblico diz, pastor Jailson de Oliveira, do Rio de Janeiro. A Bíblia diz que o inimigo vinha tão forte, mas eles vinham tão terrível, que a Bíblia diz que não deixava nada em Israel. Olha o que o texto diz: o inimigo vinha como número de gafanhoto, e o propósito aqui dessa vinda dos inimigos era para devastar o campo. A Bíblia chega a afirmar que Israel foi ficando cada vez mais pobre, mas tem uma durabilidade aqui esse tempo de opressão. Quantos anos os inimigos oprimem a nação? Segundo a Bíblia, são 7 anos de opressão, 7 anos sendo saqueadas, 7 anos sendo roubada. Aí você vai ver a Bíblia dizendo, e eu já quero aplicar esse negócio aqui, porque a Bíblia diz que foi na angústia que Israel lembrou que agora tem Deus. A Bíblia diz que foi no aperto que Israel lembrou que tem Deus que pode, que tem um Deus que livra, que tem um Deus que perdoa, que tem um Deus que abre a porta que estava fechada. É nesse contexto que a Bíblia afirma que é na angústia que Israel clama. Quem tem ouvido, ouça. Por que que tem gente que só lembra de Deus quando a porta fecha? Por que que tem crente que só passa a orar quando a situação começa a ficar adversa? Pode perceber que na adversidade o crente ora mais, na luta o crente ora mais, na tempestade o crente busca mais. Se a porta fechou, ele quer que Deus abra. Tem um detalhe na Bíblia interessante: o povo estava distante, mas agora na opressão, sendo roubado, a Bíblia diz que eles estão passando por uma situação tão terrível que nem casa agora eles têm. A Bíblia diz, pastor Luiz Tavares, que agora a casa dos israelitas estão na fenda das rochas.
A Bíblia diz que Israel está morando em cima das montanhas, na cavidade das rochas, para fugir dos seus opressores. Mas o que me chama a atenção é que na angústia eles clamam. E Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso. Há um texto que Salomão deixou em Provérbios escrito, que se houver arrependimento sincero do povo, e eles confessar os seus pecados a Deus e deixar, Deus perdoa, alcançará do Senhor a misericórdia. Escute uma coisa, sabe por que Deus está permitindo aqui a opressão? Para que o povo se volte, para que o povo volte a buscar ao Senhor. Eu não quero colocar minha mão aonde Deus está colocando a dele para trabalhar. Tem hora que a gente quer agir com o coração, e Deus está dizendo: eu não preciso da tua ajuda, deixa eu fazer do meu jeito. Você percebe que do jeito de Deus é melhor? Jeremias 18 diz que o vaso quebra na mão do oleiro. Você vai ver a Bíblia dizendo que ele pega o barro e joga fora? Não, com o mesmo barro que foi feito o vaso primeiro que quebrou, continua na mão do oleiro. Deixa na mão dele. Não queira ajudar a Deus, não queira. Se você entrar, você vai atrapalhar Deus de fazer. Ah, pastor, que é isso? Deus não precisa de nossa ajuda. Toda vez que alguém foi querer dar uma mãozinha para Deus, para querer adiantar a promessa ou alguma situação, deu problema. Por exemplo, Sara e Abraão estavam debaixo de uma promessa. Sara pensou: está demorando demais. Eu tenho aqui a egípcia Agar, é uma jovem bonita, Abraão vai se deitar com ela e vai ter filho. A intenção de Sara vai adiantar o processo. Em outras palavras, está dizendo: Deus prometeu, mas está demorando. O problema aconteceu e está até hoje aí entre Israel e os árabes. Escute uma coisa: se Deus está tratando, deixa Deus fazer do jeito dele. Não coloque a sua mão, deixa Deus trabalhar do jeito dele. A Bíblia diz que Israel clamou. Agora aqui eu acho interessante, Deus sempre vai estar disposto para intervir pelo povo, ok? Só que antes de Deus levantar o próximo juiz, que é Gideão Fagundes, a Bíblia diz que Deus enviou um profeta. Eu vou repetir isso aqui, porque essa expressão profeta está meio banalizada do nosso meio. Ah, eu vou entrar aí. Estão dando título a muita gente que Deus não deu. Eu vou repetir, eu vim aqui com uma mensagem de Deus ao coração da igreja e da nação. Tem muita gente se fazendo de profeta para se beneficiar. Você quer ser profeta? Eu vou falar para você o que é profeta na Bíblia. Profeta na Bíblia é que nem Micaías, aleluia, entrega o recado para Acabe e depois sabe o que sobra para ele? Pão de angústia e água. Sabe o que é profeta à luz da Bíblia? Profeta à luz da Bíblia é que nem, por exemplo, Isaías. Ele é próximo ao rei, mas profeta que é profeta não confunde amizade. Chegou, entregou o recado, virou as costas e foi embora. Agora lá vai para quem está se dizendo profeta. Hoje tem profeta de todo gosto. Tem profeta do Pix, tá por aí. Você manda a oferta e eu entrego todo o recado. Que profeta é esse? Isso aí não é profeta. Sabe o que é isso aí? Isso aí só quer pegar o que é teu. Profeta à luz da Bíblia é que nem, por exemplo, Samuel chegou diante do rei Saul e disse assim: rapaz, tu rejeitou a palavra que Deus mandou. Sabe o que ele mandou dizer para você agora? Assim como você rejeitou a palavra, a mensagem é essa: ele também tá rejeitando você para ser rei de Israel. Rejeitou a palavra, está rejeitado. Rejeitou a palavra, está rejeitado. Agora espera, calma aí. Leia na Bíblia qual foi a mensagem que o profeta deu.
Leia no texto qual foi a mensagem do profeta para a nação de Israel. Sabe qual foi? Leia lá depois, com calma. Mas é mais ou menos isso aqui. Vocês se esqueceram de como Deus arrancou vocês do Egito com mão forte e com braço estendido. Sabe o que o profeta está dizendo na boca? Sabe o que Deus estava dizendo na boca do profeta? Eu fiz um milagre e vocês já se esqueceram. Oh, eu vou falar um negocinho aqui. Tem muito crente sendo cometido de amnésia. Que é isso, pastor? Tem gente que já se esqueceu da porta que Deus abriu. Tem gente que já se esqueceu da cura que Ele fez. Tem gente que já se esqueceu do milagre. Você não entendeu? Você só está aqui porque a graça e a misericórdia dEle te alcançou. Aleluia, aleluia. Quem pode levantar as mãos nessa tarde e render graças a Ele? Israel se esqueceu do que Deus tinha feito. A mensagem era trazendo a memória de Israel como Deus tinha sido bom com o povo, como Deus tinha arrancado eles do Egito com mão forte e com braço estendido. Agora olhe para cá. Profeta. Tem muita gente querendo ser profeta. Você já leu aquele texto de Oséias? Quando Deus fala para Oséias, casa com a prostituta? Aquilo ali não é figurativo não. Aliás, aquilo ali é literal. Sabe o que Deus estava dizendo para o profeta? Eu quero que você sinta na pele o que eu estou sentindo por causa da nação. Pastor Inês, Deus está enojado com muita gente se passando de profeta e nem pastor tem. Lá vai. É profeta? Congrega onde? Eita, é profeta? Quer ser pregador? Aonde você dizima? Aleluia, aleluia. É profeta, Jailson? É pregador? Quem é sua cobertura espiritual? Você está debaixo da bênção de quem? Lá vai a palavra. Só tem autoridade quem está debaixo de uma autoridade. Decalamai choramacheia. Decaia suriandaramahaya. Eu estou debaixo de oração. Alai chuia. Decala. Aqui tem povo. Tem os canelinhas de fogo aqui hoje? Tem. Deus trouxe os canelas de fogo aqui? Tem. Ou é só o grupo da noite que faz barulho de glória a Deus? Mas quem veio aqui adorar, joga a mão lá em cima. O pregador da internet, quem é seu pastor? Você toma ceia onde? Vai apertar. Você congrega ou você fica perambulando por aí, postando a cartaz de 30 dias fora? Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. E sabe o que é pior? É que tem pastor que recebe essa raça. Essa cambada de mentiroso, falando o que Deus está dizendo e Deus está calado, usando a expressão assim diz o Senhor, e Deus lá no trono dizendo, você vai ser responsável, porque eu não falei nada. Não se assuste, igreja brasileira,
Se você começar a ouvir notícias de que fulano morreu, tem gente brincando, Deus ainda tem a espada da justiça. Esses agoreiros, eu vou entregar. Esses que estão dizendo, estou tendo visão, e está tendo visão é da carne, não está vendo é nada, quer empolgar o povo. Aqui hoje, você vai comer Bíblia, você vai ler palavra. Profeta, Deus precisa levantar nos nossos dias homens, pregadores, pastores, comprometidos, não querer emocionar o povo. Pregue a Bíblia, leia o texto, pregue o que está escrito, para de ficar inventando o que não está no texto. Prega a Bíblia por si já é o suficiente. Só quem ama a palavra joga a mão e dá glória. Olha o que diz a Bíblia. Procura o nome do profeta aqui na Bíblia, porque hoje estão preocupados com o nome. A única preocupação que a gente tem que ter com o nome, é o zelo, é manter-se o caráter, é ser marido de uma só mulher. Já está no 5º casamento e está dizendo, sou pastor, sou pregador, vai se converter. Que isso, pastor? Isso aí não é mensagem não. Ah tá, é o quê? Procura na Bíblia a genealogia do profeta. Procura na Bíblia a genealogia do profeta. Os profetas, eu ouvi a abertura, pastor Inês, e a oração do reverendo e pastor Niltinho. Eu guardei as palavras que ele orou, eu estava assistindo. E na oração, na palavra dele, ele dizia: que suba nesse altar homens que preguem a Bíblia, a palavra, a Bíblia. Esse profeta não tem nome, nem genealogia. Mas quem falou que precisa ter para Deus usar? Eu provo na luz da Bíblia que Deus usou pessoas que só apareceu uma vez e nunca mais você leu na Bíblia. Que é isso, pastor? E a menininha na casa de Naamã? Você já achou ela em algum outro texto? Ei, procura a genealogia do profeta Elias, procura. Quem foi o pai dele? Mas toda vez que você vê Deus usando Elias, você vai ver a Bíblia dizendo assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Elias. E veio a palavra do Senhor a Elias. Quando ele está lá no Carmelo, quando ele está diante dos profetas de Baal, que ele conserta o altar que vai orar, escuta, você vai ver ele orando assim, ó: Senhor Deus, ó, de Abraão, de Isaac, de Israel, prova que eu sou teu servo, e que tudo que eu fiz segundo o que está no Google, segundo o que está no YouTube. Quer ter resultado?
A receita está aqui. Olha o que ele disse, olha o que ele disse. Eu não fiz o que fiz porque sou o cara. Eu não fiz o que fiz, pastor Claudio Honor, porque sou a última bolachinha do pacote. Eu vou entrar aqui. O que tem de gente achando, peraí, não é só gente não, crente não. O pior é os pregadores. Eu não vim aqui atacar ninguém não, mas escute, esse ambiente aqui não sobe topetudo. Esse ambiente aqui não é para orgulhosos. Esse ambiente aqui não é para presunçoso. Esse ambiente aqui não é para aquele que diz ser estrelinha gospel, não. Aqui, independente do que você é na rede social, se você é famoso, tem bastante seguidor, aqui é todo mundo servo. Tudo que eu fiz segundo a tua palavra. Ei, você já viu alguma coisa dar errada se está aqui dentro? Ai. A Bíblia diz, pastor Valdir, que Noé fez tudo o que fez na arca porque Deus deu a planta. Ele não tirou nenhum pedacinho, nem também colocou. Ele só fez o que Deus ordenou. Oh glória. Qual foi o resultado, pastor? Foi Noé e a sua família salva. Procure na construção do templo de Salomão, que levou quase 8 anos para ser construído, se ele acrescentou alguma coisa. Ele só fez o que estava na planta. Detalhe, a planta não foi dada nem a ele, mas seguiu o script, porque quem deu a ordem não foi Davi. Quem deu a ordem foi o Deus de Davi. Salomão, a planta está aqui, segue ela. Qual vai ser o resultado? Depois lá na frente você vai ver. Como assim? Lembra depois da construção? Quando ele vai consagrar o templo orando? A Bíblia diz que antes mesmo que ele acabasse de orar, a glória de Deus desceu no templo. Sabe como os levitas e os sacerdotes estavam perante a presença do Senhor? Ninguém ousava falar nada. A única condição que eles estavam, sabe como era? Com a boca no pó, e o único som que saía era: Deus é bom. Eu vou ficar assim até você falar alguma coisa. Deus é bom, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Fez o que está na palavra? Descansa. O resultado é Ele que dá. Escute isso aqui. O profeta não tem nome, mas é portador de uma mensagem. O profeta não é famoso, mas é portador de uma mensagem. O profeta não está nos cartazes. Eita. Agora escute. Depois dessa mensagem que o profeta entrega, o texto diz que tem um moço escondido, malhando trigo, num lugar que não é propício para o mesmo. Aí quando eu li isso aqui, Deus falou comigo. Eu sou simples, eu não vou falar assim a largura do lagar, quantos centímetros tinha. É óbvio que era apertado, que trigo se malha na eira. Não, eu não vim falar desses detalhes. Eu vim falar do que ele está fazendo. Porque independente do lugar, ele está fazendo. Eita, eu vou repetir. O lugar não é apropriado, mas ele está malhando. Sabe o que Deus falou comigo? É que quem quer fazer, não dá desculpa, dá jeito. Eu vou repetir isso aqui. Quem quer fazer, não fica dando desculpa, faz. Quer ver eu provar para você? Lembra dos 4 amigos que carregam o paralítico?
chegou na casa onde Jesus estava. Que bom o senhor aqui, pastor Silas. Deus restaure sua saúde, glória a Deus. Agora olha isso aqui, pastor Silas, os 4 amigos estão vindo. Chegou num ambiente onde a casa está cheia e Jesus está pregando. Presta atenção nisso aqui. Só que o texto diz que quando eles chegam, a casa está cheia. Não tem como, pastor Lorinaldo, botar o paralítico diante daquele que é o operador do milagre, que é Cristo. E o ambiente é muito favorável, KL, para o milagre. Por quê? Porque a Bíblia diz, pastor Jailson, que Jesus está pregando. Porque entenda, mesmo ele envolto de multidão, ele sempre se preocupou em ensinar. Porque ele sabia que tinha gente que só estava ali para receber. Ele sabia que tinha gente ali que não estava ali nem para cultuar. Então qual é a preocupação dele? Ele está ensinando-lhe a palavra. Por quê? Fé não vem, segundo a Bíblia, quando você ouve testemunho. A gente se alegra, a gente dá glória a Deus. Mas procura na Bíblia, se você vai ver a Bíblia dizendo assim, ó, ouviu o testemunho e a fé foi acrescida. Ouviu o testemunho e acrescentou a fé. Só tem um caminho para que a fé seja aquecida. Qual, pastor? Palavra. 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 Paulo disse, Romanos 10:17, que a fé vem quando eu ouço e ouço a palavra. Então, Jesus está ensinando a Bíblia, a palavra. E o texto diz, olha o que o texto, o autor disse, acho que é Marcos, que fala assim, ó, e o poder de Deus estava ali para curar. Algumas versões bíblicas, pastor Luiz, diz assim, que a virtude do Senhor estava com quem estava ensinando, que era Cristo, para curar. Só que o texto diz, que quando ele chega com o paralítico, os 4 amigos, os 4 amigos, não tem como ter acesso até Cristo, porque a casa está cheia. Jesus encheu o ambiente sem precisar divulgar. Na verdade, aquele nem divulgou, ficaram sabendo que ele estava. E quem não quer estar num ambiente onde ele está? Quem é que não quer estar num ambiente onde ele está? Por quê, pastor? Porque onde ele está tem renovo, aonde ele está tem cura, aonde ele está tem milagre, aonde ele está. Agora escuta, não deu acesso à porta. Sabe o que o texto diz? O texto diz que eles tentaram de outra forma, não deu. Só que escute, quem está determinado dá jeito e não desculpa. Eu vou repetir isso aqui. Quem está determinado e sabe onde quer chegar, não fica dando desculpa, dá jeito. Cutuca teu irmão e fala para ele, você vai continuar se desculpando ou você vai para cima? Você vai continuar dando desculpa dizendo, mas o campo lá é pesado, a congregação lá não vinga, o bairro onde eu estou lá é pesado, não dá alma. É alma ou é grana? Eu saí de uma cidade de 150 mil habitantes para ir para uma cidade de 14 mil habitantes. Alguém dizia assim, vai morrer lá, o ministério vai acabar lá. Assumimos com 3 famílias. Hoje, depois de 9 anos, construímos um templo para quase 180 pessoas. Sabe por quê? Porque quem quer não fica dando desculpa, dá jeito. Zaqueu, meu presidente, Zaqueu, quer tocar em Jesus ou quer ver? Você ama a Bíblia? Zaqueu quer tocar que nem a mulher do fluxo de sangue, ou só bastar ele ver? Ele vê, já está feliz. Sim ou não? Só que a Bíblia diz que Zaqueu para ver não dá. Porque a multidão está na frente. E a Bíblia diz que ele é pequenininho. Só que ele tem um coração cheio. O cara está determinado. Não dá por causa da multidão. Sabe para onde eu vou? Eu vou dar um jeito. Eu vou subir em cima da figueira, ou do sicômoro. Sabe o que eu aprendo? Figueira brava é espinhosa. A pergunta é, você está disposto a correr risco? Sabe por quê? Porque tem gente que quer ter sucesso, mas tem medo de correr risco. Pergunta para os missionários aqui. Pergunta para o pastor Pedro lá. Esse dia ele mandou mensagem, quebrou o quadriciclo. Mas pergunta se por causa do quadriciclo quebrado ele parou de pregar.
Pergunta. Quem está determinado não dá desculpa. Dá jeito. E detalhe, todo esforçado Deus recompensa. Sabe o que eu acho maravilhoso? Sabe o que eu acho, pastor Gilmar, maravilhoso? É que Gideão está malhando o trigo num lugar que não é apropriado, mas está trabalhando. Aí tem gente que não produz nada. Quer falar o quê? Quer criticar o quê? Tem gente que critica, mas não produz. É ou não é? Agora escuta, Deus sempre chamou quem está em atividade. Eu vou entrar aqui, nem que eu não conclua, mas eu vou entrar. Moisés estava vagueando no deserto? Ou segundo o Êxodo 3, estava atrás do deserto apacentando o rebanho que nem dele era do sogro, estava trabalhando. Deus chamou. Pedro, Tiago e João estava fazendo o que quando Jesus chamou? Lavando as redes, estava trabalhando. Jesus não chama ninguém desocupado. Eu vou falar uma coisa aqui, meu presidente, com todo o temor, mas a motivação de muita gente hoje não é alma, é oferta. Esse dia eu fui pregar numa cidade, pastor Luciano, e o pastor ficou com vergonha de me receber, porque ele dizia assim para mim: eu não tenho condições de te dar uma oferta. Eu falei: pastor, eu vou aí. Quando eu cheguei para pregar na igrejinha dele, não tinha 10 pessoas. Se tivesse 7, preguei como se estivesse pregando num congresso. Quando acabou o culto, um senhorzinho careca, pastor, do Piauí, olhou para mim, pastor Gilmar, e falou assim: me perdoe, porque além de não dar oferta, eu não tenho condições de dar nenhuma janta. Eu falei: fique em paz, eu tenho dinheiro para comer, fica tranquilo, pastor. Montei no carro e fui embora. Qual é a sua motivação para o trabalho? Qual é a nossa motivação para o trabalho? Gideão estava malhando, Moisés apacentando, Pedro, Tiago e João lavando as redes, Paulo, construtor de tendas, para não ser pesada a obra. Cutuca alguém, já dá uma nele aí e fala assim: viu, Deus só chama quem está em trabalho. Não, ele não entendeu, fala de novo, pega na mão se for possível, dá um toque nele para ver se ele desperta e fala: Deus só chama quem está em atividade. Fala. Deus só chama quem está com a mão no arado. Eliseu, vem meu filho, vem. Mas eu estou arando, mata tudo boi, deixa tudo. Você está em serviço agora, o seu trabalho vai ser outro, me segue. E seguiu Elias. Eliseu estava trabalhando. Escuta, o texto diz que Gideão está escondido, mas o Senhor estava de olho. Quando o Senhor achou ele, disse assim, disse o que para ele? Varão valoroso, vai nessa tua força. Só que olhe para cá, aqui eu vou encerrar minha fala, eu tenho 2 minutos, olhe para mim. Quem é que está falando com Gideão aqui? Não é Gabriel, não é Miguel, não é nenhum serafim, querubim. A Bíblia usa a expressão com um S aqui para Senhor de maiúsculo. Então aqui é uma teofania. Aqui é Cristo no Antigo Testamento. Aqui é Cristo no Antigo Testamento, pastor Silas. E agora olhe para cá, eu vou concluir minha mensagem aqui. Ele apareceu algumas vezes. Apareceu a Manoá, Juízes 13. Aí Manoá falou assim: nossa, o que o Senhor me passou é muito impactante. Fala o seguinte: quando tudo acontecer, me diga seu nome.
Fala para mim como você chama, para que quando acontecer, eu venha aqui te adorar. O anjo está subindo e dizendo: por que pergunta pelo meu nome? Visto que é maravilha. Lembra de Elias? Debaixo do zimbro. Senhor, tá bom até aqui. Só eu fiquei. Chega, levanta outro. Só faltou ele falar assim. O texto diz que depois que ele ora pedindo para morrer, lá no céu está em movimento, e o Senhor manda um anjo. Agora aqui é um anjo, com S minúsculo. O anjo só vem com a função de entregar o pão, a água e ir embora. Só que a Bíblia diz que ele come o que o anjo traz e dorme. Na segunda vez, agora o S muda, não é mais minúsculo, é maiúsculo. Agora aqui é o próprio Senhor, além de trazer o pão e a água. E detalhe, a Bíblia diz que o pão é quente. Eu vou repetir. A Bíblia diz que o pão é quente. E outra coisa, a água aqui também é fresca. Jesus não dá nada estragado. Ele chega e diz para o profeta: ei, Elias, come e bebe, porque é muito longo. Agora deu uma palavra: te será o caminho. Nessa tarde, princípio de noite, o Senhor está dizendo para você que está aqui e também na internet: se alimente, porque não é tempo de parar, é tempo de avançar, é tempo de pregar. Escute, eu quero encerrar aqui a minha participação. Posso orar, pastor Gilmar, com a sua permissão? Toda a igreja então de pé, com a permissão do nosso pastor. Tá, olha aqui para mim. Olha o que diz o texto. Esse anjo que fala com ele aqui é o próprio Deus. Vai nessa tua força, incentiva. O Senhor é contigo. Olha para cá. Gideão pede um sinal. Qual é o sinal? Fica aqui que eu vou buscar meu presente. E a Bíblia diz que ele coloca o cabrito, o pão, a carne e o caldo na pedra. Ei, você nenhuma versão bíblica vai encontrar que ele coloca o cabrito no altar. Pode procurar em qualquer versão que você quiser. É penha ou rocha, menos altar. Por quê, pastor? Porque a oferta da penha é uma oferta que ele está dando. Deus não pediu nada. E aí quando é a gente que quer dar sem Deus nos orientar, a gente dá qualquer coisa. Aqui dava para entrar. Porque o texto diz que depois que ele oferece o cabrito, o Senhor aparece para ele na mesma noite e diz: agora vai lá na casa do seu pai, porque eu vou te levantar para ser líder, e a limpeza da apostasia em Israel tem que começar pela sua casa. Deus vai começar a limpar a sua. Gideão, a limpeza é lá. Ok, o texto diz que agora o que ele vai ofertar não é qualquer coisa, é Deus que pede. E detalhe, tem gente que acha assim, ó, Deus não especifica oferta, pastor Gilmar. Eu provo à luz da Bíblia que ele especifica. Abraão, Isaac, está especificando o que quer. Gideão, vai lá na casa do pai, não é qualquer boi não. Você vai pegar o segundo. E detalhe, o de 7 anos. Sabe o que é o segundo boi de 7 anos? Pastor Bruno Garbim, é o boi mais caro da casa. Escuta, você está aqui ouvindo a palavra. Não venha para esse ambiente com termômetro, dizendo fulano pregou mais, Beltrano pregou mais. Está aqui o pastor Claudio Honor, pregou antes de mim, mas antes eu troquei mensagem com ele e falei: Deus vai lhe usar, eu estou orando por você, e eu vou chegar aí para ouvir você. Por quê, pastor? Esse lugar aqui não é lugar de disputa. Aqui não é para disputar quem prega mais, quem canta mais, quem fala mais, quem profetiza mais. Esse ambiente aqui é para adorador.
Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Por gentileza, joga a mão lá em cima e dá uma rajada de glória. O cantor Jairo Medeiros, Jaine Medeiros é a cantora, não sei quem é que vai cantar. Você que está de repente afastado, ou de repente você está escondido, malhando trigo no lagar. Ei, o Senhor está de olho. O Senhor está de olho em você. Você que deseja receber um chamado específico, porque Gideão aqui, ele é diferente de todos os outros juízes. Como assim, pastor? Ele foi o único que arrancou a apostasia. Todos os outros venceram guerra. Gideão, além de vencer guerra, arrancou os altares pagões. Ei, até o nome dele mudou, colocaram Jerubaal. Escuta isso aqui, que Deus levante essa geração que não vai para o caminho da soberba, do orgulho, da vaidade, mas que arranca tudo isso do nosso meio e adore unicamente a Deus. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que deseja receber um pouco mais de Deus, ou você só vem quando é o seu pregador preferido, ou você só vem quando é fulano de tal. Não, aqui é altar. Ana estava agarrada no altar. Aonde você está? Vem para cá, vem adorar. Nós vamos cantar juntamente com a cantora. Pode soltar o louvor dela e vamos adorar.